Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior e na nossa aula de hoje de língua portuguesa a gente vai aprender um pouquinho sobre o gênero carta aberta e sobre variação linguística. Trago aqui uma frase motivacional para que a gente comece bem. A educação não é o encher de um balde, mas o acender de uma chama. Como vocês perceberam, nossa aula de hoje aborda dois conteúdos e a gente vai fazer isso de maneira integrada, certo? A gente vai estudar o gênero carta aberta, que é um dos modelos de texto que a gente tem à disposição para fazer uso na sociedade, e a gente vai estudar a variação linguística dentro do gênero carta aberta, certo? Carta aberta é um gênero textual em que um emissor toma a palavra e se dirige publicamente a um destinatário, que pode ser individual ou coletivo. Costuma iniciar com um cabeçalho e um título que deixa claro a quem se dirige, seguido da data. O primeiro parágrafo introduz o assunto a ser discutido e é seguido pelo desenvolvimento das ideias e dos argumentos. No final da carta, há a conclusão. A carta aberta pode ser assinada por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Geralmente, é publicada na imprensa e leva ao conhecimento do público questões de interesse coletivo. Então, o gênero carta aberta é aquele texto que uma pessoa ou mais de uma pessoa resolvem escrever para uma outra pessoa, para um outro grupo de pessoas, para tratar de um assunto que é interesse de todos. E aí, nessa carta, são feitas reivindicações e ela é divulgada publicamente. Entendido? O estilo de linguagem empregado pode ser direto e vigoroso para mostrar que se faz uma reivindicação em favor de uma causa de interesse coletivo. Em relação à variação linguística no gênero carta aberta, o uso da linguagem tende a ser formal e monitorado. Isso quer dizer que a gente não vai escrever de qualquer jeito. Uma vez que o texto vai ser publicado, e divulgado amplamente, a gente vai pensar como é que a gente vai fazer uso das palavras naquele texto, certo? E isso aí é o significado de um uso monitorado da linguagem. Em alguns momentos, porém, podem-se utilizar recursos típicos do registro mais informal para produzir diferentes efeitos de sentido, como o de aproximar o autor, o conteúdo da carta e o destinatário do texto. Vamos conhecer a atividade de hoje? A nossa atividade de hoje é a atividade número 3 da apostila, certo? Então, aqui, inicialmente, vocês têm informações sobre o texto que vocês vão ler na atividade, que é uma carta aberta. Esse texto ele foi publicado na coluna Jogando Verde, do jornal Folha de São Paulo, e foi escrito por André Trigueiro, que é um jornalista. Aqui a gente tem uma questão inicial que vocês vão pensar sobre ela, não precisa escrever, certo? De acordo com as informações sobre a divulgação do texto e sobre seu autor, é possível imaginar o que será discutido nele? Então você vai pensar sobre isso e vai tentar confirmar as suas hipóteses no decorrer da leitura que você fará do texto. Aqui a gente tem o texto. Leia o texto atentamente. É carta aberta aos prefeitos e foi escrita e divulgada em 8 de janeiro de 2017. Leia com atenção, se precisar, leia mais de uma vez para que você faça bem a atividade sobre esse texto. Então, nas primeiras questões a gente vai refletir sobre o gênero em si, certo? A questão 1 pede que você escreva um resumo desse texto que você leu, captando suas informações principais. Ou seja, quem escreveu o texto, para quem escreveu, o que é solicitado nesse texto, certo? Informações principais desse texto que a gente leu e que pertence ao gênero carta aberta. Você vai fazer isso nessas linhas que a gente tem aqui. É um resumo, então você não precisa escrever muito, certo? A ideia é captar o que é mais importante lá no texto. Na questão 2, a gente tem o seguinte: dia 1º de janeiro é a data escolhida para empossar alguns cargos políticos no Brasil.
em 1º de janeiro de 2017, tomaram posse os prefeitos e vereadores eleitos em outubro de 2016. Com base nessa informação contextual, explique o porquê de essa data ter sido escolhida para a publicação da carta. Por que a carta foi publicada em uma data próxima à data em que os políticos tomam posse? Por que será? Certo? Então, você vai refletir sobre isso e escrever sua resposta. Na questão 3, a gente tem a seguinte expressão. Agora é arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecerem. Arregaçar as mangas. A gente vai refletir sobre essa expressão aqui. Letra A. Qual é o sentido dessa expressão aqui nessa frase? O que é que significa arregaçar as mangas? Você vai responder primeiro qual é o sentido, depois você vai dizer o seguinte. Ela marca um registro linguístico formal ou informal? Dizer arregaçar as mangas é típico de uma situação formal de comunicação ou de uma situação informal de comunicação? Na letra B, a gente tem o seguinte, releia o primeiro parágrafo do texto e identifique que ação é sugerida aos prefeitos. Isso tem a ver com o sentido da expressão arregaçar as mangas. Que ação é sugerida que os prefeitos pratiquem? Isso está lá no primeiro parágrafo do texto, certo? Na quarta questão, a gente tem o seguinte, que situação impulsiona o autor a escrever a carta e que sentimento ele demonstra diante dessa situação? O que é que faz com que o autor escreva a carta? E como é que ele se sente diante dessa situação? Na questão 5, a gente tem o segundo parágrafo da carta, que diz assim, se escolherem o caminho da sustentabilidade, a chance de dar certo é maior. Qual é a função desse parágrafo? É apresentar o problema a ser resolvido? É defender uma proposta de solução do problema? É atacar os órgãos responsáveis por resolver o problema? Ou é de descrever as causas dos problemas? E aí pense, reflita e assinale a alternativa correta. Sexta questão. A carta, ela segue uma estrutura, certo? A disposição das informações na carta obedece uma ordem. E aí a gente vai refletir agora sobre a ordem de apresentação desses elementos da carta, certo? Então a gente tem aqui um exemplo que já foi preenchido. O que é que aparece primeiro lá na carta? O título da carta com identificação do destinatário e data, certo? Então esse é o elemento 1. Quais são os próximos elementos? Aí você vai lendo e vai comparando. Não necessariamente é parágrafo por parágrafo. Pode ser que tenha um elemento que tome mais de um parágrafo. Mas você vai colocar aqui a ordem em que as coisas aparecem lá na carta. O que é que aparece depois do título da carta? Pense e vai numerando, certo? Aqui a gente tem informação sobre o gênero carta que a gente já estudou no início do vídeo. As questões de 7 a 10, elas vão refletir mais sobre a linguagem, sobre a questão da variação linguística no gênero carta aberta. Questão 7. A gente tem aqui dois trechos, e aí o trecho 1 é da carta aberta aos prefeitos que a gente tem na atividade, e o trecho 2 é um trecho de um abaixo-assinado. Então, aí a gente tem informação nova. Então, você vai ler o trecho 1 e o trecho 2 e vai comparar nesta questão. Na letra A, a gente tem o seguinte, a quem cada texto é endereçado. Ou seja, esses textos foram escritos para quem? O texto 1 e o 2. Como esses textos foram veiculados, divulgados? A gente tem informação sobre o trecho 1, que foi a carta aberta que a gente estudou. Como foi divulgada essa carta aberta? E aí você volta lá na atividade, na primeira página e identifica. E o trecho 2 você vai pensar um pouquinho, certo? Uma vez que se trata de abaixo-assinado, como possivelmente ele foi divulgado. Na letra B, a gente tem o seguinte. Em qual trecho a linguagem é usada de modo mais formal? Justifique com elementos dos trechos. Em qual dos dois trechos a gente tem uma linguagem mais monitorada, um uso da linguagem em uma variante mais formal, certo? E aí você vai dizer em qual desses trechos a gente tem a linguagem assim e vai justificar com
elementos do trecho que você disse que é aquele que tem um uso mais formal da língua, certo? Na letra C a gente tem o seguinte: em qual trecho parece haver uma aproximação maior entre os interlocutores? Parece ter uma afinidade maior entre os interlocutores, entre o autor e o destinatário, certo? Por que isso acontece? Essa aí é a letra C da questão 7 de nossa atividade. A questão 8, a gente tem o seguinte: reflita um pouco sobre os textos que circulam na vida pública, a exemplo da carta aberta e do abaixo-assinado. Marque a opção que apresenta o registro de linguagem mais adequado a esses textos. A gente estudou sobre isso, certo? Então você marca a opção que apresenta o registro de linguagem mais adequado aos textos, como a carta aberta e o abaixo-assinado, que circulam na vida pública, na vida social. Questão 9. A gente tem aqui 3 trechos do texto e a gente tem alguns verbos que estão destacados. A gente vai pensar na letra A quem se dirigem esses verbos, certo? Quando eu uso lembrem-se, quem seria o sujeito aí? A gente vai pensar que pronome poderia ocupar a função de sujeito desse verbo. Quando eu digo faça, veja, privilegie, faça de novo, e aí a gente tem as opções na letra A, você vai marcar aquela que é a opção correta. Na letra B, que efeitos o uso desse pronome que você marcou na letra A traz? Ou seja, o que o autor consegue fazer em seu texto ao utilizar esse pronome que ele usou? Aí você vai primeiro pensar em qual foi o pronome utilizado e vai marcar na letra A. Depois que você descobrir que pronome é esse, aí você vai para a letra B e pensa: ao usar esse pronome, o que é que o autor consegue fazer em seu texto? Certo? Última questão. A gente vai fazer mais uma comparação. Temos aqui 2 trechos do texto. No primeiro parágrafo, estendendo-se até o segundo, o autor do texto trata os prefeitos no plural. Todos vocês, é assim que ele chama os prefeitos. Como se percebe no trecho 1. A partir do terceiro parágrafo, que é o trecho 2, ele passa a usar o singular de, você, e dá orientações aos prefeitos. O que o autor pretende ao fazer essa mudança? Quando ele tira do vocês e começa a falar se dirigindo a um você, certo? O que é que ele pretende ao fazer essa mudança da forma como ele se dirige aos prefeitos? Você vai explicar isso, certo? Precisa pensar um pouquinho, é uma questão de interpretação. Aqui a gente tem mais uma explicaçãozinha para finalizar a atividade, que reflete sobre o aspecto da variação linguística no gênero carta aberta. Participe, minha gente, certo? Preste bastante atenção e faça tudo com cuidado. A gente já está vendo um tempo tão difícil e é preciso que a gente se esforce, se dedique e estude bastante para que os prejuízos sejam mínimos, certo? Se ainda tiverem dúvidas, se ainda tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer, vocês entram em contato com o professor de língua portuguesa de vocês pelo WhatsApp, tá bom? Bons estudos!